Senhor, estava em outra live e ela caiu, estou entrando de novo. Quero entregar esse dia nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor começou a fazer na vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego essa live, eu entrego a minha vida, cada vida que vai entrar, cada vida que vai assistir essa live posteriormente, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar as maravilhas e os milagres que o Senhor está preparando, Senhor, para aqueles que te buscam, para aqueles que te servem, para aqueles que estão na expectativa do mover do Senhor. Deus, há pessoas aqui que estão te buscando, mas não estão compreendendo, Senhor, não estão entendendo o que está acontecendo em áreas da vida, Senhor, que às vezes está travada. Eu quero pedir em nome de Jesus que hoje seja um marco na vida delas. Uma palavra, Senhor, uma palavra que elas precisam de libertação. Uma palavra para discernimento, para que a caminhada delas avance. Eu peço, Senhor, na tua graça, no teu favor e na tua misericórdia, que o Senhor manifeste os teus feitos na vida dos teus filhos neste dia. Libertando, curando, Senhor, salvando aquilo que está no seu coração, Pai, conforme a necessidade dos meus irmãos, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, engrandecido, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Obrigada por vocês terem voltado, viu? A live caiu. Pessoal, sejam bem-vindos a essa live, o autismo e a Bíblia. Hoje eu vou falar um pouco sobre o papel da mãe. Você que não assistiu a live anterior, eu te convido a assistir. Lá eu falo para vocês, eu conto a respeito do que Deus me deu de discernimento na palavra a respeito dos quadros de autismo das crianças de hoje. É algo que me inquietava muito, é algo que eu vivi dentro da minha própria casa, porque eu tenho uma filha, né, que apresentou muitos sinais de autismo, que apresentou atraso na fala. E foi uma saga assim, de muita dor, e as mães que vivenciam isso, que têm crianças autistas em casa, vão me entender muito bem como que é angustiante ver o seu filho em atraso, o seu filho não acompanhando, o seu filho apresentando comportamentos que não são comportamentos aceitáveis, seu filho fazendo coisas que você não gostaria. É muito angustiante. Eu sei exatamente o que é viver isso, viver noites em claro. Eu me lembro que eu vivia noites em claro, vendo a minha filha se contorcendo para um lado para o outro e rangendo muito dente. E eu me lembro quanto que era atormentador. E o Senhor me deu assim a graça de encontrar na palavra a esperança. Porque a medicina não considera que é doença e por isso a medicina tem um discurso de que não tem cura, que a pessoa tem que aceitar esse diagnóstico para o resto da vida. E eu não penso dessa forma. Até porque o que é impossível para o nosso Deus? A medicina pode falar, não temos cura. Eles nem falam em cura, né? É um discurso que faz com que se a gente se acomoda, se amolda ao discurso do mundo, a gente vai aceitar, a gente vai conviver e a gente vai adaptar toda uma sociedade para crianças que estão adoecidas. Porque não é saúde, gente. Não é saúde. Isso não é verdade. O autismo não é uma condição saudável. Quem vivencia isso dia a dia sabe que a gente não pode romantizar. Ontem eu recebi um versículo bíblico que eu entendi que era para esse momento. Isaías 5:20 fala assim, ó: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha o que a palavra está nos falando. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Atraso no desenvolvimento, atraso na fala, não tem nada de bom no autismo, nada de bom. Então, o meu convite para você que é filho e filha é que a gente não se conforme. Pode ser uma situação que perdure por um tempo, sim, mas eu e você não podemos nos conformar. Deus nos chama a nós renovarmos o nosso entendimento pela palavra. Eu tenho que dizer para vocês que não é todo mundo que vai receber a cura completa, não é. Porque exige um nível de busca e de fé. Bom dia, querida, paz, graça e paz. Exige um nível de fé que não é todo mundo que está disposto a buscar.
Mas se você está aqui e está assistindo essa live, você tem um convite do céu para você buscar aumentar a sua fé. E para que você lute pela sua geração. Lute, porque se uma geração não luta, a próxima tem que lutar. Todas as batalhas que eu e você enfrentamos e nós avançamos em Deus, os nossos filhos vão deixar de lutar naquela batalha específica. Eles vão receber a paz naquilo que nós enfrentamos, naquilo que nós guerreamos. Agora eu fico pensando em uma criança autista. Pensem, se o pai e a mãe não se posicionam, pode ser qualquer um dos dois, não precisa ser os dois não. Se forem os dois, melhor ainda. Mas se um dos pais se posiciona, a criança recebe posicionamento, fruto daquele posicionamento. Mas se ninguém se posiciona, a criança por si, como que ela vai alcançar salvação se ela muitas vezes está impedida de compreender as coisas? A gente sabe que tem vários graus, vários níveis de autismo. E às vezes a pessoa recebe aquela batalha que ninguém lutou por ela, ela vai ter que lutar. E pode ser uma vida inteira, ou pode nem ser. Eu vou falar algo para vocês aqui que é chocante. E que é algo que uma amiga me despertou uma vez. E eu comecei a pensar, e hoje eu acredito que ela tem razão. A gente acha que toda criança vai para o céu, né? Mas eu te pergunto, criança tem pecado? Criança nasce herdando a queda do Adão e da Eva, a queda do Éden. Nasce, não nasce? Criança, ela tem pecado sim. Birra é pecado. A gente já nasce com o resultado da queda. A gente só é aceito no céu mediante o sacrifício de Cristo, com uma confissão, com entendimento, para você aceitar o Senhor, para você reconhecê-lo como Salvador. Romanos 10, 9 fala isso. Se com tua boca confessares e com teu coração crer, serás salvo. Tem que ter um entendimento, pelo menos mínimo, para aquela pessoa herdar o céu. Então, se a criança está numa família de pessoas que não conhecem o Senhor, ela herda a herança daquela família. Se a criança está numa família de pessoas que conhecem o Senhor, ela herda também a salvação. Criança está no meio, ela recebe a herança da família que está ali. É o legado que eu e você deixamos para nossa criança. Há poucos dias atrás eu estava olhando para as minhas filhas e falando assim, meu Deus, elas estão passando por um tempo de muita apatia com as coisas do Senhor. E eu estou na luta aqui em casa. Porque é uma fase que a criança não quer ir para a igreja, especialmente a de 12 anos. A mais nova ainda não. E aí eu comecei a ficar preocupada e orei. Falei, Senhor, o que vai ser das minhas filhas? Senhor, muda esse quadro. E aí Deus me chamou a atenção para me dar uma resposta. Ele me chamou a atenção para algo que se repetiu nos meus olhos, em exemplos de pessoas. Foi assim que Deus me respondeu. Olha, quando eu falo com vocês que Deus sempre responde, Ele sempre responde. Às vezes é porque a gente não está com os ouvidos e os olhos atentos. Então, eu perguntei ao Senhor sobre as minhas filhas. Como que o Senhor me respondeu a respeito delas e eu adquiri paz? O Senhor me mostrou 3 exemplos. Mas foi assim, um atrás do outro. De pessoas que receberam um legado da geração anterior. Então, mas foram 3 exemplos diferentes. Uma família que estava aos pés do Senhor e os filhos estavam buscando Deus. E 2 famílias que não estavam aos pés do Senhor e que reproduziram a maldade da geração anterior. E aí eu entendi o que Deus estava me falando. Deus falou comigo que elas vão receber um legado da minha parte. Se alguém se posicionou, os filhos recebem um legado. Eles recebem. Tanto é que a palavra diz que quando, por exemplo, a mulher casa com uma pessoa, um homem que não é convertido, os filhos são santos. Os filhos são santificados por aquela mulher que se posicionou. Pode ser o homem também. Então, um tem que se posicionar. Posicionar, gente, não estou falando simplesmente congregar. Porque a gente sabe que tem joio no meio do trigo. A gente sabe que no meio do trigo tem joio. Congregar é apenas uma das evidências, né, de que você faz parte da família de Deus, você está no reino de Deus. Ir à igreja não é por si só, né? Não é algo que vai garantir salvação da minha vida e da minha casa, não. É a gente estar firmado na rocha, é você confessar algo e você praticar aquilo que você confessa. Nós sabemos isso. Confessar Jesus Cristo e praticar as obras de Jesus. É isso, é o nascer de novo.
Então, se alguém se posiciona, a criança herda aquele legado. Se ninguém se posiciona, a criança também herda aquele legado. Porque aqui ali é uma família, há uma geração ali. A gente pode entender isso porque assim, a Bíblia explica a própria Bíblia. Quem gosta de hermenêutica sabe. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, a gente vê casos, por exemplo, de que uma pessoa se posicionou, a família inteira foi. Raabe. Tem outros casos também. A gente vê caso que uma pessoa, né, o cabeça lá da família, todo mundo pensando igual, o cabeça estava lá e fez o que Deus não agradava e Deus foi, toda a família era condenada. Vocês lembram lá do servo que não perdoou? Aquele que recebeu a misericórdia do rei, foi perdoado, chegou, ele foi cobrar de alguém que devia menos ele ainda. E ele não perdoou a dívida daquele que devia ele menos do que ele devia ao rei. E o Senhor falou, pega ele e a família toda e prende. Então, assim, há um legado que eu e você deixamos para os nossos filhos. E a gente precisa de lutar por isso. Lutar. É uma esperança para mim e para você. Por quê? Se há alguma coisa assim, se nos nossos filhos a gente não conseguir o que a gente gostaria, de vê-los independentes, de vê-los frutificando, de vê-los lá no altar do Senhor, de vê-los fazendo algo para o Senhor, para o reino, se alguma coisa, irmãos, a gente não alcançar a salvação, eu e você temos que garantir para nós e por eles. É ouvindo e praticando o evangelho. Pelo menos, se essa vida aqui não der certo, né, a gente pode, se o meu filho não chegar a fazer aquilo que eu gostaria que ele fizesse, se minhas filhas não chegarem a cumprir aquilo que eu sonho para elas, ou os sonhos de Deus para elas, mas a salvação elas recebem como legado. Crê no Senhor Jesus, seja salvo tu e tua casa. A palavra de Deus não mente, não mente. Eu e minha casa vamos receber a salvação. Então, ok, irmãos? Falando em a Bíblia explica a própria Bíblia, eu quero entrar no assunto das mães aqui agora. Abra o seu coração, porque eu sei que é um assunto que choca as pessoas, eu sei que é um assunto que é polêmico. Eu me lembro de uma live que eu fiz aqui com uma irmã que alcançou a cura da filha dela, a irmã Zaira, a filha dela, Rafaela, foi curada do autismo. Tá na internet também esse testemunho maravilhoso da irmã Zaira. Eu me lembro que a gente fez uma live aqui uma vez. E entrou uma pessoa para ficar detonando e tentando argumentar o contrário que a gente falava. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que você tem toda a liberdade de não acreditar nas coisas que eu falo. Você tem toda a liberdade de andar na fé que você tem. Eu estou aqui expondo a fé que o Senhor me deu e o entendimento que Ele me deu. Então, não precisa de concordar comigo, mas abra o seu coração para ouvir o que o Senhor tem a dizer através da palavra dEle. Em nome de Jesus, eu peço que todo espírito de engano caia por terra em nome de Jesus. Então, olha, irmãos, o que eu fui fechando? Eu fui fechando na minha situação, né, dentro da minha própria casa, e dentro dos meus estudos, tanto de Bíblia quanto de ciência, e dentro dos casos que eu atendia de famílias que me traziam crianças autistas. Eu fui fechando peças de um quebra-cabeça, tentando sempre me apoiar na palavra de Deus, porque eu acredito, irmãos, que a palavra está acima de tudo. Eu fico com a palavra. Entre a ciência e a Bíblia, eu fico com a palavra. Esse é um trabalhar que Deus faz na minha e na sua vida. E não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A gente vai deixando o mundo e fazendo com que a palavra entre na nossa mente aos poucos, na exposição à palavra, com o tempo. Eu era uma pessoa muito racional, muito. Vocês imaginam, assim, estudava muito, sempre fui muito dedicada ao que eu fazia, sempre me lançava nos estudos, fazia tudo quanto é curso que eu podia fazer. Eu trabalhava e quando eu era solteira, eu pegava meu dinheiro e investia tudo em curso. Então eu estudei. E um dia o Senhor me alcança e Ele me confronta com essa racionalidade e com essa incredulidade. Porque quando você estimula um lado do cérebro muito, o outro fica à mercê, fica pouco desenvolvido, né? Então a razão de um lado, a intuição, a fé do outro. Tem que ter um equilíbrio, Mas eu tive que buscar nessa parte espiritual. E fui buscar muito por causa dos meus problemas pessoais, por causa das lutas, dos gigantes que eu fui enfrentando. E enfrento até hoje, que a gente vai enfrentar.
Então, gente, o que eu fui descobrindo? Primeiro, eu falei com vocês, a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu fui atrás do nome. Eu entendi que aquela passagem estava falando de crianças autistas. Eu entendi, eu não tinha dúvida. Quando eu me deparei com o nome, título, que estava lá na Bíblia, estava escrito lá, o jovem lunático. E aí eu fui atrás, eu fui pegando as minúcias da palavra. Por que que o Senhor deu o nome desse espírito de lunático? E aí é lógico que é bem claro para vocês, para mim também, que tem a ver com lua, que vem da lua, lunático, que está na lua, né? E aí eu fiquei pensando, gente, lua, o que é lua na palavra? Eu falei com vocês, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, eu fui na primeira vez onde que a lua era mencionada de uma maneira figurativa, não de uma maneira literal. Porque na maneira literal, em Gênesis, quando Deus criou os marcos do dia, né, da noite, o sol é a lua. Mas a primeira vez que a lua é citada de uma maneira figurativa na Bíblia, ela está em Números 33... Não, perdão. Ah, tá. Ela está no sonho de José, em Gênesis 37, de 9 a 10. E lá José tem um sonho. O sonho que mostra o destino dele, que ele ia governar sobre a casa. Quando José, no sonho, os irmãos representavam as estrelas, o sol era o pai e a lua era a mãe. E eu fui tentando fechar essas peças. Falei, lua, lunático, tem a ver com alguma coisa em relação à mãe, a mãe dessa criança. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, tem alguma coisa com a figura da mãe. A presença desse espírito tem alguma coisa com a figura da mãe. Mas como assim tem alguma coisa com a figura da mãe? A primeira vez que um cientista publicou um estudo sobre crianças autistas, ele mesmo deu esse nome, foi em 1943, Leo Kanner. Ele fez um estudo com 11 crianças. E nesse estudo, ele observou o comportamento familiar dessas 11 crianças e ele percebeu que as mães eram mais frias com as crianças. E ele chamou de mães geladeiras. Ele foi muito criticado e ele acabou suspendendo esse estudo, essa percepção dele. Ele até escreveu algo se justificando, pedindo perdão, que não era isso mesmo, porque as mães estavam sendo estigmatizadas. Com certeza, né, irmão? Se você pensa assim, a culpa é da mãe. Não se trata de culpa de mãe. O que o Leo Kanner observou, o que eu percebo também, juntando Bíblia, ciência, os casos que eu vejo, o que é? A criança, ela é mais agressiva. A criança, ela tem fases que melhora, fases que ela piora, lua, fases. E a agressividade que tem nessa criança, eu estudei isso em outras questões relacionadas à comunicação. Quando a pessoa é agressiva, a agressividade é uma falta, é uma necessidade não suprida. Acompanhe o raciocínio comigo. A agressividade é uma necessidade não suprida. A agressividade nessas crianças, geralmente, qual que é? O que não está sendo suprido nelas para elas se tornarem agressivas daquela forma? O entendimento de que elas não estão sendo guardadas, estão tendo segurança ou estão sendo amadas. O mundo para elas é perigoso. O mundo é tão perigoso, elas não conseguem falar, elas não conseguem dizer o que está acontecendo com elas. O mundo se torna algo perigoso, elas sentem uma falta de segurança tão grande que elas manifestam aquilo com agressividade. Essa agressividade voltada por uma quebra no entendimento de que elas são seguras e amadas está vinculado com a questão materna. Por quê? Porque a mãe, ela é a representante do amor em uma casa. Eu vou tornar isso mais claro para vocês. Olha, o que está acontecendo aqui? A gente tem um quadro de uma criança que está sendo atormentada por um espírito. E esse espírito, muitas vezes, ele age a nível cerebral, ok? Ele pode colocar vozes no coração, no entendimento da criança, ele pode distorcer o que ela está ouvindo, distorcer o que ela está vendo, porque ele está num comando cerebral. O mundo se torna perigoso. A criança entende que não está sendo guardada, que ela não está sendo amada. Quem é a figura do amor dentro da casa? A mãe. Então, aquela agressividade, muitas vezes, se volta de uma maneira maior para a figura materna.
Porque a figura responsável por amar, por proteger aquela criança. Então, o que ela começa a fazer com esse mundo tão perigoso? Ela começa a controlar, ela quer controle, ela quer segurança de alguma forma. Então, aquele objeto não pode sair dali, aquele controle excessivo daquela criança acontece por causa dessa raiz espiritual que não está sendo observada, que não está sendo confrontada, que está sendo permitida naquela geração. É uma permissão, porque muitas vezes por falta de entendimento, a gente deixa a criança, a gente não acredita que aquilo é espiritual, a gente acha que aquilo é orgânico, a gente acha que aquilo se trata com medicação, que se trata com terapia e tem que ser feito, sabe, irmãos? Às vezes sim, terapia tem que ser feita. A minha filha foi para terapia sim. Muitas vezes o medicamento ele pode ser entrado sim. Eu não estou negando a existência e nem a eficácia da ciência. A ciência tem sim seus ganhos. Tem crianças que saem desse transtorno e às vezes o pai e a mãe, eles empregaram ali, foi cuidado, amor, proteção, estão fazendo o máximo que eles podem. Mas a raiz do problema é uma raiz espiritual que acaba repercutindo em outras áreas da vida. Nós somos um espírito, nós habitamos no corpo e temos uma alma. Então, a raiz espiritual acaba afetando a parte física, que acaba afetando também a parte emocional. E aí começa um combo. Mas o problema começou com a manifestação de um espírito naquela criança. E aí, esse espírito que faz com que a criança não se sinta protegida, amada, segura, que se revolte contra a figura do amor dentro de uma casa. Teve uma irmã, que a gente estava um dia num grupo de oração, e essa irmã, eu ouvi ela falando umas 2 vezes a mesma coisa. A boca fala que tá cheio o coração. Eu tenho muito costume de observar o que sai da boca das pessoas, porque aquilo vai mostrando a angústia dela. E ela falou assim no grupo, meu filho, o filho dela é autista, ele é não verbal, acho que ele tem 9 anos, se eu não me engano. E ela falando do comportamento agressivo do filho que era voltado para ela. E com o pai, o comportamento era totalmente diferente. Eu sei que isso é um caso, tá, irmãos? Eu sei que pode ter exceções aí, né? Mas eu vejo um padrão nisso aí. E aí, quando ela falou pela 2ª vez a mesma coisa, o Espírito Santo falou assim na hora comigo. Fala com ela que a raiva dele não é dela, mas é do que aquilo que ela representa. A raiva da criança era por aquilo que ela representava dentro da casa, que era o amor. A mãe representa essa figura do amor, da proteção, e a criança se sentindo desprotegida por aquele ambiente perigoso onde ela vivia. Por causa da atuação desse espírito maligno, que gera surdez, mudez, surdez espiritual, surdez cerebral. Se vocês, muitas vezes, a minha filha, por exemplo, foi assim, eu fiz tudo quanto é exame auditivo, não dava nada, mas ela tinha um comportamento de surdez. Não é uma surdez a nível periférico, é a nível central, provocado pela atuação desse espírito, do espírito que o Senhor chama de surdo e mudo. O espírito surdo e mudo. Tem outras passagens na Bíblia, outra passagem específica que fala da manifestação de um espírito que gera surdez e mudez em um adulto. Eu li há poucos dias essa passagem, eu não me lembro qual que é. Jesus fala assim, a cura de um cego e de um mudo. É uma outra passagem bíblica. E o Senhor falando que aquele adulto era mudo por causa da manifestação de um espírito surdo e mudo. Gera surdez, que gera mudez. Gera dificuldade para ouvir, que gera dificuldade de reproduzir, de falar. Então, irmãos, é isso. A causa é espiritual. Não é bênção, é mal. Ai daqueles que chamam de bem o mal de bem. É lunático. Por que o Senhor chama de lunático? Porque tem uma ligação com a mãe, a questão de não se sentir amado, de não se sentir seguro e guardado. Por essa questão da manifestação do espírito, que gera essa insegurança na criança, essa necessidade de controle. A agressividade vem por essas questões como uma forma de proteção. A criança tentando se proteger, ela vai para a agressividade. A criança não conseguindo expressar o que ela sente, expressar o que está acontecendo com ela, ela parte para a agressividade.
E a lua nos mostra isso. Então, os detalhes da palavra de Deus nos mostram essa questão, da questão da lua. Que, inclusive, irmãos, é até a lua, aquela questão das fases, né? Tem até para mim, tem uma ligação quando a criança... Não estou falando que a criança muda com as fases da lua, mas eu acredito que é algo figurativo. Que há essa mudança de comportamento, às vezes repentina, né? Uma mudança que acontece com frequência, que casa muito com a questão do lunático, das fases, criança com fases. Então, o que mais que eu quero falar com vocês? E vocês estão me entendendo? Não é necessariamente pela falha da mãe, mas pelo que a mãe representa no lar. É por isso que o Senhor, eu quero falar com as mães, que o Senhor muitas vezes, eu acredito que ele fez isso comigo e eu acredito que ele tenta com as mães em geral. A gente tem aí eu pergunto, né? Eu volto para a palavra. Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe da criança? Por que o pai que foi? Não que o pai não deva ir. Não que o pai pode ir, o pai deve ir, o pai tem que estar presente, mas a palavra não menciona a figura da mãe. Porque o que é que aconteceu? Eu fiquei pensando, não posso dizer o que aconteceu, porque a palavra não diz. Mas nós sabemos que o estresse materno é altíssimo. Isso aí a ciência mostra também em estudos, fazendo levantamento sobre o estresse dentro de uma casa. O estresse da mãe é muito alto. Principalmente daquela pessoa que fica com a criança, né? Aquela pessoa que está diretamente ligada à criança. É muito estressante você entregar o seu amor e não ter reciprocidade em relação àquele amor. É muito frustrante. É frustrante. A nossa figura materna, da gente tentar dar o nosso melhor e a gente não ter reciprocidade. Isso vai nos desgastando muito com o tempo, nos deixando um senso de fracasso. O que o Senhor fez comigo? Quando a Liz nasceu, eu estava assim no auge da minha carreira, assim, trabalhando muito. E ela veio num ambiente mais conturbado em casa. Eu me lembro que o pai dela estava desempregado e eu trabalhava demais. E aí a Liz nasce com essas questões que iam me chamando a atenção, mas eu sempre ia justificando. É porque ela não deve estar ouvindo direito, porque ela tem asma, então alguma secreção deve estar dentro do ouvido. Aí eu fazia exame, não dava nada. Ela não está ouvindo desse jeito porque está faltando estímulo. Aí eu tentava melhorar a estimulação dela, os estímulos que ela recebia, nada. Eu ia racionalizando e justificando e tentando descobrir por que aquela criança não estava ouvindo, por que ela retrocedia, ela regrediu. Ela com 6 meses balbuciou, com 9 meses estava muda. E eu falei assim, ela retrocedeu? Isso está muito esquisito, está muito estranho. E com 9 meses ela apresentou uma convulsão. E que hoje eu dou graças a Deus pela presença dessa convulsão, porque foi ela que me chacoalhou. Foi ela que falou assim, agora você tem que fazer alguma coisa mais séria. Agora essa criança, você tem que, além de investigar, você tem que ir para os pés do Senhor. Porque, irmãos, fecharam o quadro dela como epilepsia e eu fui para o pó. Porque eu tenho convicção que epilepsia é espiritual. Eu sei disso. A palavra diz isso e eu fico com a palavra. Onde a medicina fala não sei, pode saber que tem questão espiritual aí. Investigou, não tem nada. Para mim é puramente espiritual. E aí, gente, eu fui pro pó. Eu cheguei a duvidar se aquilo ali era alguma coisa de Deus ou não. Olha a falta de discernimento. Algo que vindo das trevas, mas que o Senhor tinha a solução. E aí eu fui atrás de campanha, oração, jejum, um monte. Fui atrás de pastor para tentar me ajudar com discernimento. E especialmente fui buscar uma palavra do Senhor. E aí o Senhor foi me dando Marcos 9. A cura de um jovem lunático. Então foi essa convulsão que ela teve aos 9 meses que me despertou. E que muitas vezes uma criança autista que não tem convulsão, a gente vai lidando com os sintomas, né? Vai lidando com os atrasos, vai vindo aos pouquinhos, vai indo, o médico vira e fala, não, vamos esperar, não, cada criança é de um jeito, a gente vai lidando com as coisas. Mas sendo que Deus tem resposta para tudo, Deus tem resposta. Hoje eu entendo que surdez, gente, todos os problemas que envolvem audição tem alguma questão espiritual envolvida e que está ligado à incredulidade. Está ligado, para mim, está tudo ligado à incredulidade, que é um fruto da idolatria, um fruto da gente não conhecer o Senhor
como a gente poderia conhecer, como ele pode ser visto. Então, eu fui buscar do Senhor por que a minha filha estava daquela forma. E eu não me conformava, porque o pai não era convertido, mas eu era. Eu ia para a igreja, eu orava, eu jejuava. Deus já tinha me usado para curar pessoas. E por que eu estava vivendo aquilo? Deus, por que minha filha estava daquele jeito? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Fui perguntando. As pessoas falam assim, não pergunta por quê para Deus, não. Eu não acho isso não, gente. A gente tem que perguntar. Não é para questionar o Senhor. Ainda que for para questionar, você tem que ser sincero diante do Senhor. Pergunte para Deus. Deus, eu estou passando isso? Qual é o motivo de eu estar passando isso? O que está acontecendo? Deus, o Senhor pode me mostrar? E Deus me dava essa mesma passagem. E aí eu fui entendendo que a questão era a incredulidade. Quando Deus me confrontou com a incredulidade, eu confessei a incredulidade, como o pai de Marcos 9 fez. O pai disse, creio, ajuda-me na minha incredulidade. O que o pai estava dizendo? Eu até creio, mas eu não tenho a fé suficiente para lidar com essa manifestação. Assim como os discípulos do Senhor não lidaram. Os discípulos, né? Você pensa, gente, é como se hoje a gente pegasse uma criança que está com um problema espiritual, levasse para a igreja tentasse expulsar, a igreja tentasse fazer alguma coisa, a igreja jejuou, orou, não conseguiram. E aí você vira e fala, e agora? Para onde que eu vou? E o pai foi direto na fonte. Sou eu e você indo direto para Jesus. Jesus, já levei para os irmãos já me ajudaram em oração, não teve jeito não. A criança continua do mesmo jeito. Que eu vou fazer, Jesus? O que eu vou fazer? Busca uma palavra. Uma palavra. Essa palavra é a sua chave, a chave que você tem, o enigma que você tem que decifrar. Foi o enigma que eu tentei decifrar. Por um tempo eu coloquei a culpa no pai da criança, que eu ficava achando assim, se foi o pai que foi levar, o pai que é incrédulo. Até o Senhor me confrontar com a minha própria incredulidade. E aí o Senhor falou, você que é incrédulo, Etienne. E eu levei um susto, porque eu que era a crente da casa. E eu falei assim, como assim, Senhor? Como assim? Aí Deus falou, olha para sua casa. E eu via muito remédio, muita consulta, remédio, consulta. A menina não podia espirrar, que eu morria de medo. Aí Deus começou a trabalhar comigo. E eu fui confessando, a partir da minha confissão, do meu pedido de ajuda. Deus foi me ajudando. Deus foi me ajudando em relação a isso. E aí, gente, quando a minha criança convulsionou de novo, porque a fé, ela é manifestada em obras. Eu não posso falar com o Senhor, eu creio, e continuar do mesmo jeito, em atitude. Não é por falar, né? É por fazer, é obra. E eu comecei a expulsar, e eu vi minha criança sendo liberta daquele espírito, expulsando, quando ela estava convulsionando. E eu comecei a ver a Lisa ouvindo, se comportando como uma criança que escutava, e começando a abrir a boca e falar. E aí foi isso que aconteceu. O que o Senhor fez comigo nesse processo? O Senhor foi me tirando dos ídolos, porque o trabalho era um ídolo. Por que era um ídolo? Porque eu deixava a minha casa, o meu lar, eu deixava minhas crianças para trabalhar. Eu sei que isso é um confronto, eu sei que isso é comum nos nossos dias, mas não é normal uma mãe delegar a sua criação para um terceiro, para ela sair de casa para ganhar o pão. Etienne, tem muitas situações. Tem, mas eu vou contar para vocês. Quando eu tive que sair de casa, Deus me falou para eu sair, porque o pai das meninas era um homem violento emocionalmente, depois ele começou a ser violento fisicamente, eu estava em risco. Eu saí de casa, estava separada. Fui morar de aluguel, porque eu tive que sair de casa. E o Senhor me pediu para exonerar o meu trabalho. O Senhor me pediu para exonerar um concurso público de 12 anos. Eu falei, Deus, como assim que eu vou fazer isso nessa situação? Como assim que o Senhor quer isso de mim nesse momento? Aí eu abri a Bíblia. Falei, me dá uma palavra, me confirma o que o Senhor está falando, porque isso é muita loucura. Eu não pude falar com ninguém, gente. Comentei com uma amiga que era louca igual eu, né, na parte cristã. E no mais, calada, porque era muita loucura eu fazer isso naquele momento. Aí eu pedi de novo ao Senhor uma palavra. Aí o Senhor foi me dar a história da mulher de Ló. E aí, gente, eu temi muito, porque o Senhor falou comigo que se eu não me posicionasse, não
e não obedecesse a partir daquele momento, eu não ia ter restauração e minha casa podia ir pro ralo. Eu ia colocar toda a minha geração em risco. Porque a mulher de Ló, ela olha para trás, ela morre, né? Ela vira estátua de sal. As duas filhas têm incesto com o pai. Aí eu choquei, eu falei, meu Deus, não, eu vou ter que fazer. E aí eu tomei coragem, respirei fundo e fui. Não vou falar pra vocês que foi um tempo fácil, porque não foi. Mas eu já tava no difícil, vocês concordam? Difícil, tudo é difícil. Sair de casa pra trabalhar, deixar os filhos é difícil. Ficar em casa com pouco dinheiro ou sem nenhum é difícil, tudo é difícil. Você tem que escolher qual que é a direção que você quer tomar a partir do que Deus te aconselhar. Então, eu não tô falando pra você sair do seu trabalho, eu tô falando pra você buscar o Senhor. Busque o Senhor, qual que é a direção pra você? Qual é a direção? Mas busque com os ouvidos abertos, porque a gente põe muitas barreiras para obedecer o Senhor e a gente acaba nem vendo. E aí, gente, o ídolo faz isso comigo, com você, se a gente permite. A gente tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Fica igual o ídolo, morto. Se você e eu estamos dispostos a servir um Deus que tem olhos e ouvidos para ouvir, a gente tem que abrir os olhos e começar a ouvir o que Deus está falando, mesmo que Ele nos confronte, mesmo que Ele nos peça algo difícil. Mesmo que ele fale o seu estado e fale a verdade de como você está. Porque não é fácil ouvir a verdade de como nós estamos. Não é fácil. Mas a verdade é que nos liberta. Se o Senhor não nos confronta, nós não crescemos. Nós não saímos dos cativeiros. Então nós temos que buscar do Senhor. Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, tem anos que eu estou orando por essa área. O que está acontecendo? E abre os ouvidos. Porque o Senhor vai te falar algo. Vai te falar algo que pode até te doer. Mas se você quer sair daquele cativeiro, você tem que arregaçar as mangas. Você tem que cingir os lombos. Você tem que respirar fundo. E peça ao Senhor para ser verdadeiro com você. E aguenta o jorrão para você sair daquela situação. Se você realmente quer. Você quer realmente? Porque, gente, tudo é difícil. Ficar no cativeiro é difícil. Sair também é força. Mas o que você e eu queremos viver? A liberdade em Cristo ou o cativeiro nas trevas? O cativeiro nas trevas, às vezes, vai te dar conforto. Uma falsa sensação de segurança. A liberdade de Cristo vai te exigir violência, porque o reino de Deus se toma por força. Violência contra os seus pecados, os seus medos. Não é violência contra o outro, é contra aquilo que está te impedindo de viver a liberdade. Então, você vai ter que escolher. Quando eu saí de casa, o Senhor falou comigo abertamente. Filha, até aqui foi do seu jeito. Agora, para você ser restaurada, é do meu jeito. Você aceita? Você quer? E eu falei com o Senhor, quero. Aí eu fui tomando os meus passos. Saí do ambiente de violência. Exonerei meu serviço público. Porque o Senhor disse que não era ali que Ele me queria. Que o tempo dali já tinha passado. Parei de ficar dependendo muito da medicina. Não estou desmerecendo, não estou negligenciando, não estou fazendo com que você entenda que a medicina não presta. Não. Os médicos vêm do Senhor. Os terapeutas vêm do Senhor. Tudo é de Deus. Mas existem direções específicas para mim e para você. Eu me lembro uma vez que eu fui começando a parar de ter medo da minha filha morrer, da minha filha adoecer, de eu perder minha filha, com um confronto que eu recebi de um líder da minha célula. E aí, depois desse confronto, que eu vi que ela era um ídolo no meu coração, porque ela tomava meu tempo, ela estava num lugar que não era o lugar dela. Eu fui começando a não ter medo. E aí, irmãos, a gente é testado. Toda vez que eu e você abandonamos o ídolo, a gente passa por umas provas para a gente decidir qual caminho, direito ou esquerda, aonde que você vai. Realmente você está falando que quer conhecer o Senhor e abandonar os seus ídolos, então você vai ter que fazer isso, você vai ter que provar isso em atitude. E eu me lembro uma vez que as duas estavam brincando na garagem onde eu morava, e aí uma delas estava brincando com um pauzinho e eu não vi. E aí esse pau jorrou na boca da mais velha, né? Colocou o pau na boca da mais nova. E aí começou a jorrar aquele sangue. Perfurou o céu da boca dela. Na hora que eu vi aquilo, gente, meu Deus.
E aí, eu estava nesse processo de sair dessa idolatria. Eu virei e falei, com uma voz de muita autoridade que Deus me deu naquela hora, eu vi que não era eu falei assim, eu não vou para o hospital hoje e nós vamos resolver isso aqui agora. Peguei ela, peguei gelo, taquei no céu da boca, pressionei ela chorando. Pressionei. E orava e falava, não vou, isso vai resolver aqui agora, E aí o sangue foi estancando, e ela ficou bem. Aquilo foi um teste para mim. Não é que eu não deveria ir pro médico. Não é isso, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Eu estava passando por uma prova de depender ou não da medicina. E foi um teste que eu fui submetida. Eu estava cansada de parar em hospital. Muito cansada. Cansada de ficar com medo de perder minha filha. Muito cansada. Parei várias vezes no hospital. Internando. Porque não foi só a epilepsia, não. Ela teve asma, epilepsia, uma doença intestinal que ela evacuava sangue demais, ficou internada de novo. Então eu vivia atormentada com a saúde dessa criança. E eu ficava assim, Deus, por quê? Deus, o que é isso que está acontecendo? O que é isso? Tudo no final, irmãos, tudo no final. As doenças, né, que nos acometem, é uma falta de entendimento de quem Deus é em nós, de quem nós somos nele. É uma falta de entendimento, porque quando a gente decide abandonar os nossos ídolos, quando a gente decide servir ao Senhor, e a gente vai conquistando, né, a terra aos poucos, né, tirando os ídolos aos poucos, tirando os inimigos aos poucos do coração, Deus vai nos dando vitória em todas as áreas. Foi assim que ele falou com o povo de Israel. Para quando eles chegassem na terra prometida, eles tirassem aos poucos os inimigos que estavam lá, para não tirar de uma vez. E assim o Senhor faz comigo e com você. Ele vai nos tirando dos ídolos aos poucos. Porque se arrancar tudo de uma vez, vai dar uma sensação de morte, de vazio muito grande. E o Senhor tem que ir preenchendo aquele espaço. Porque senão você vai buscar outros ídolos. E um ídolo a gente se satisfaz com um ídolo só. Você põe um ídolo, daqui a pouco você vê que aquele ídolo ele não te supre. Aí você põe outro ídolo, e daqui a pouco você está como a samaritana. Você está cheia de ídolos no coração, buscando saciar sua sede em alguma coisa e nunca nada te satisfaz. Nunca nada vai me satisfazer e te satisfazer como o Senhor. E quando a gente vai entendendo quem Deus é em nós e quem nós somos nele, né, a identidade mesmo da gente em Cristo, e a gente vai concordando com o Senhor. Quem me segue sabe que eu falo muito isso aqui. A concordância, o endosso ao Senhor, o concordar com Ele. Isso exige de mim e de você humildade. Isso exige de mim e de você que a gente reconheça que Deus sabe e a gente não. Que não tem conselho contra o Senhor, que não tem sabedoria contra o Senhor, que não tem conselho contra Ele, que Ele sabe e eu e você não. Então, se eu e você compreendemos, sabemos que aquilo é o Senhor e a gente andar nessa direção do Senhor, pedindo ao Senhor para não nos deixar enganadas, porque eu acho que talvez já aconteceu com você, já aconteceu comigo também, da gente achar que era Deus e não era. Da gente receber uma palavra achando que é Deus e não era. Da gente entender Deus errado e não era aquilo não. Eu me lembro de várias vezes que eu escutava uma palavra de Deus, eu interpretava aquela palavra de uma forma e vivia anos daquela forma até descobrir que eu entendi errado. Eu me lembro quando eu saí de casa. E eu cheguei nessa casa alugada e eu fui buscar o Senhor. E o Senhor falou comigo no meu coração: filha, o que você quer? Daqui pra frente, o que você quer? E eu fui e voltei a pergunta para Deus. Falei: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer? E eu escutei uma palavra. Eu escutei assim, ó: restauração. Eu ainda estava com o meu ex-marido no coração, ele era um ídolo para mim também. Então, quando eu escutei restauração, eu achei que era restauração do casamento. E eu fiquei, irmãos, alguns anos, esperando essa restauração, que não aconteceu, porque depois o Senhor foi me explicar. Porque eu estava numa terapia e o psicólogo falou assim comigo: Etienne, que restauração é essa que o Senhor quer? Você perguntou para ele? Porque eu acredito que não é do seu casamento. Aí eu cheguei em casa e falei: Deus, que restauração que o Senhor estava falando? Me dá uma palavra, abri a Bíblia. E eu
recebi um versículo assim: eis que quero restaurar a filha de Sião. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei tanto tempo esperando, perdendo meu tempo, minha vida, com uma restauração de que não ia acontecer, a restauração era minha. Deus queria minha restauração. Eu me lembro, irmãos, que teve uma vez que eu tava dormindo e eu escutei assim, eu tava achando ainda que o Senhor ia restaurar meu casamento. E o casamento virou um ídolo para mim, nem era o pai, às vezes era o casamento em si. Daquela questão de você não querer encarar um divórcio, você não querer ter essa vergonha, né? Principalmente no meio cristão. Mas eu escutei assim, antes de acordar, sabe quando você tá quase acordando? Escutando as coisas, e o Senhor falou assim comigo, Salmo 84, o Salmo do casamento. E eu acordei, irmãos, super alegre, achando que Deus ia me dar uma palavra sobre o meu casamento. Quando eu cheguei lá no Salmo 84, era um casamento com o Senhor. Até o pardal encontrou ninho, até a andorinha encontrou ninho, o pardal uma casa. Eu encontrei seus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Eu entendi que Deus estava falando que Ele queria um casamento entre eu e Ele. Salmo, então virou o meu salmo do casamento entre mim e o Senhor. E eu e você, irmãos, temos que nos apaixonar pelo Senhor. Nós temos que começar a admirar esse Deus que nós temos. Nós temos que nos deleitar nele e observar as obras das mãos dele. Deus se agrada com isso. E aí, então, ele satisfará os desejos do meu e do seu coração. Então, nós precisamos de entender isso. Só que o que acontece numa casa com uma criança que está perturbada? Toda a família fica perturbada. A mãe fica um estresse, um cansaço. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é. Esse cansaço de não conseguir orar direito, de não conseguir. Eu me lembro que eu tentava ir para as madrugadas para orar. Eu fazia isso uma noite, 2 noites. Na terceira noite eu já estava um bagaço durante o dia inteiro. Eu não conseguia mais. Eu não conseguia. Eu fazia, às vezes, campanhas e não dava conta de ir até o fim. De cansaço, de sobrecarga. E aí eu falei assim, Deus, é tão difícil às vezes para uma mulher, uma mãe que está passando por isso, e ela buscar o Senhor, buscar até compreender o que o Senhor quer dela, porque é tão difícil às vezes ouvir, porque o ouvido está tão cheio, são tantas vozes, é tanto medo. E onde tem medo, irmãos, o amor lança fora o medo. Mas se o medo permanece, o amor pode não entrar. É um peso muito grande. É sim. É um peso espiritual muito grande. E aí, o que é que a gente precisa de fazer? A gente tem que ir lá em Mateus 11:30. Se você estiver com a sua palavra aí, pega Mateus 11:30. O Senhor me falou que eu tenho um dom de mestre. E eu sei por que Ele me deu esse dom. Porque eu tenho muita dificuldade de entender as coisas, irmãos. Eu tenho dificuldade. Eu tinha muito problema de memória. Mas era muito problema mesmo de memória. Desde pequena. Hoje eu sei que se eu fosse fazer algum teste, eu ia cair lá nos diagnósticos de TDAH da vida lá. Eu ia cair. Eu ia. Tanto é que, assim, era em mim, né? Agravou na minha geração, porque não estava trabalhada em mim. Essa questão da passividade da mente, da questão da memória, tudo isso é fruto de idolatria. E aí o Senhor começou, toda vez que eu buscava para Liz, o Senhor falava que era eu que tinha que melhorar, era eu que tinha. Teve uma época que eu vi que ela estava com muita distração. O Senhor me mandou ir para dança. Eu falei, Deus, eu tô pedindo para ela, o Senhor manda eu ir para dança? Eu vou descansar no Senhor, eu vou obedecer o que o Senhor está falando. Fui para dança. Então, durante um bom tempo, eu fui fazer aulas de dança e eu vi a minha dificuldade de gravar a sequência dos passos. E eu falava assim, Deus, não é possível que minha mente é desse jeito, misericórdia. Eu pedia misericórdia, irmãos, quando eu tinha que gravar uma coreografia e eu não conseguia, eu tinha que ficar fazendo processos mnemônicos, né? Não, esse passo chama tal, esse passo chama tal, então daqui eu vou pra cá. Então eu consegui aquela coreografia, mas eu fui percebendo um trabalhar do Senhor naquela dança. Eu fui percebendo em mim, na minha mente, e a minha filha ia mudando e melhorando à medida que eu buscava pra mim. Vocês entendem? Tem uma chave com a mãe.
tem uma chave. Tem uma chave comigo, com você. Se a gente vê a nossa criança com um problema em tal área, se você está buscando e Deus está trabalhando em você, descansa, porque Deus vai fazer na criança. Deus vai fazer na criança. Ela vai receber. Porque ela não recebe só o que é ruim, não, irmãos. Ela recebe o que é bom. Ela recebe o que é bom. Se você melhorou. E eu fui vendo a minha mentalidade, minha mente mudar, minha memória melhorar. E eu fui vendo isso repercutir na Liz também. E meu temperamento é muito parecido com o dela. Muito. Eu, quando era criança, eu era aquilo ali, o que a Liz apresenta hoje. Aquela, às vezes, distração. Porque a Liz, ela escuta, ela fala muito bem, ela interage muito bem. Ela avançou em muitas coisas. Mas hoje, às vezes, dependendo do momento que ela está, ela fica mais distraída. E aí eu vejo que é uma manifestação, eu não aceito e eu vou para a oração. Hoje eu encontrei com uma professora da escola delas, que no final do ano passado, ouviu a professora da Alice falar que ela estava muito desatenta. E que eu tinha que procurar tratamento. E aí, irmãos, eu cheguei muito arrasada em casa. Cheguei muito arrasada, porque falei assim, Deus, eu lutei tanto, e ela ainda tem esses problemas. E eu comecei a me posicionar, falei, não vou aceitar, ela não vai retroceder, ela não vai retroceder. E comecei a fazer o que Deus mandava fazer. Eu fui buscar para minha mente, para minha melhora. Então, com oração e com concordância com Deus, eu fui alcançando o que o Senhor foi falando. E hoje, essa mesma professora que ouviu a outra falar que a Alice estava ruim, que hoje é a professora da Alice, veio falar. Etienne, a Alice está ótima. Nossa, você viu? Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Eu orei, professora. Eu orei. E eu me posicionei. Então, olha o que o Senhor tem para você e para mim hoje. Essa palavra para mim era uma incógnita. Eu não entendia. Às vezes é simples para você, mas eu não entendi o que Deus estava querendo dizer. Que fala assim, Mateus 11:30. Pois, vou ler o 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu falava assim, Jesus, como assim? Como assim o senhor está falando? O que o senhor está querendo dizer? Que seu jugo é suave, seu fardo é leve. O que o senhor está falando para mim? Aí, nesses dias atrás, eu vi uma irmã falando assim, a cruz mais pesada ele já carregou. Aí, parece que foi uma chave que caiu nessa palavra. Aí eu falei, entendi o que o senhor está falando. Eu entendi. O senhor está falando que por mais difícil que é para mim e para você, por mais difícil que esteja para mim e para você, a gente pode buscar trocar o nosso fardo com o Senhor. A gente pode, porque Ele carrega o mais difícil. Ele se encarrega de tirar aquilo que você e eu não estamos dando conta. O que é mais pesado Ele já levou. E Ele dá conta dos pesos maiores. Na prática, o que é isso? É você pedir graça. Amém. Você e eu pedimos graça. Graça. Quando a gente não estiver dando conta, peça graça. Graça de Deus. Ele vai trocar o fardo com você e comigo. Ele vai trocar. Eu me lembro que eu estava no casamento, durante o casamento, eu estava passando por muita luta. E aí eu fui orar e eu vi uma imagem, eu tive uma visão quando eu estava orando. Eu vi eu carregando um jugo muito pesado. Eu estava carregando a família espiritualmente, financeiramente, era um jugo muito pesado para mim. Eu vi o pai das meninas embaixo e eu em cima carregando o jugo. E aí eu vi Jesus naquela visão, pegando o fardo do lado dele, né, o jugo do lado dele, levantando. E a gente ficando equilibrado. E o Senhor carregando o fardo, o jugo mais pesado. Ainda tinha o jugo para mim? Tinha. Mas Ele estava me dando condições de permanecer. Então, você e eu temos que pedir graça do Senhor para a gente conseguir carregar os nossos fardos. Quando você estiver no limite, você estiver naquele tempo de explosão, de não estar dando conta mais, estressado, esquecendo as coisas toda hora, perdendo as coisas, perdendo os prazos, se perceba, vá diante dos pés do Senhor e peça graça. Senhor, eu preciso de graça. Troca o meu fardo. Troca meu fardo com o Senhor. O Senhor já carregou o que foi pior. A palavra ainda diz que a gente não derramou sangue ainda.
o Senhor derramou. E todo o sangue dele. Todo o sangue dele. É essa palavra que eu tenho para dar para as mães, pais que estão cansados por causa dos problemas de filhos. Primeiro, você está deixando um legado para sua criança. Você pode lutar, mesmo que você não veja o resultado, né? Porque às vezes o resultado vai ser depois. O resultado pode ser depois que você e eu morrermos. Nós deixamos um legado. Nós precisamos de ficar tranquilo. Foi o que o Senhor fez comigo. Eu perguntei para ele sobre as minhas filhas. Ele me deu esses exemplos de legado. E eu descansei nele. A gente descansa porque nós estamos deixando um legado para os nossos filhos. No dia a dia. Um legado deles verem como que a gente se posiciona. Como que a gente faz. Fale mais com as crianças de vocês. Conte mais o que vocês estão fazendo. Conte mais o que Deus fez. Conte mais o que o Senhor, a resposta que o Senhor deu, como que você conseguiu a resposta. Fale mais. O Senhor diz para a gente falar para a próxima geração dos feitos do Senhor. Gente, eu fui fazer fonoaudiologia, mas eu era uma pessoa péssima na comunicação e eu até hoje luto contra isso. Porque eu era aquela criança muito calada, que tinha pouco vocabulário e que não se expressava bem e que era muito tímida. Eu tive que enfrentar muito gigante, vocês não têm noção. Então, nos meus relacionamentos era assim também. Eu não explicava muitas coisas. E aí quando eu me vi com as minhas filhas separada e elas machucadas, eu machucada, né? Todo mundo machucado dentro de casa, uma das coisas que o Senhor me deu de estratégia dentro de casa foi falar mais, ser mais transparente com elas, contar mais o que estava acontecendo, deixar elas falar mais também sobre os sentimentos e não deixar aquele silêncio que muitas vezes mata e torna o ambiente mais violento. É para falar, é para contar. E eu comecei a falar mais. Eu comecei a ser mais transparente. Todo exemplo que eu tinha assim, de resposta de Deus, de como que Deus fazia, de como que Deus me respondeu, eu sentava com elas e contava. Eu sentava e contava, eu sentava e falava, sentava. E assim eu faço até hoje. Estamos deixando um legado para os nossos filhos. Legado de caminhos. A gente vai acelerar o processo deles. Legado de como que você alcança uma resposta, quem que você busca, nos problemas, o que você vai fazer. E aí passa um tempo, irmãos, as próprias crianças, né? Quantas vezes a Alice chega pra mim e fala, mãe, eu tô com dor, não sei o que, ora pra mim. Então, a primeira coisa é orar mesmo. Primeira coisa é orar. Às vezes até eu esqueço, eu vou buscar um remédio. Não, primeira coisa é orar. Mãe, ora. Então, o que é que elas estão respondendo? Elas estão entendendo que a nossa dependência está em Deus. Inclusive, irmãos, tem um rei, né? O rei Asa. No final da vida dele, ele teve um problema. E o Senhor falou que ele errou em ter ido buscar os médicos. O que eu acho que Deus estava falando em relação ao rei Asa? Que o rei Asa era um homem íntegro, um homem que conhecia o Senhor. Quando ele teve um problema, a primeira pessoa que ele tinha que procurar era o Senhor. O Senhor ia dar um direcionamento para ele e ele ia fazer. Tem horas que o direcionamento de Deus é médico. Tem horas que o direcionamento de Deus é não médico. Tem horas que o direcionamento de Deus é remédio. Tem hora que é não remédio. Mesmo que haja prescrição. Mesmo que haja um entendimento de que, não, isso aí para medicina é medicação. Se Deus falar comigo, com você, você confirmou isso. Mas faça com cuidado e com sabedoria e prudência. Eu já dei testemunho aqui. Minha filha tomava medicação anticonvulsivante por um tempo. E eu percebia que tinha efeito contralateral. Todo medicamento tem. E eu não estava satisfeito com aquilo. Mas o pai não queria suspender. E eu falei assim, eu virei para Deus e falei, Deus, usa então o próprio médico para suspender. E ela tinha, acho que era 3 anos, se eu não me engano. Era bem novinha. Aí, gente, o próprio médico suspendeu. Quando o médico suspendeu, o pai aceitou, eu entendi que era tempo de parar. Mas é a direção, vocês estão entendendo? É ouvir o que Deus está querendo dizer e ser direcionado por aquilo que o Senhor falar comigo, com você. Como que eu recebo essa resposta? Perguntou? Deus sempre vai responder. Deus sempre responde. Se você está com o coração aberto para fazer o que Ele está te mandando
Ele vai te responder. Ele vai te responder, só que você tem que ficar mais atento. Eu acabei de dar um exemplo aqui. Eu perguntei para Deus sobre o futuro das minhas filhas. Ele me deu 3 exemplos. E me chamou a atenção para a questão do legado. E me deu paz. Então, o que eu tô fazendo tá ok. É isso mesmo. É processo. Elas têm as dores delas e o Senhor vai ter um encontro com elas, pessoal. Um dia o Senhor tem um encontro com elas. Porque tem dor que é só o Senhor que tira. Tem dor que é tão profunda que é só Deus no encontro pessoal. E todo mundo vai ter que ter esse encontro. Então, eu fiquei tranquila porque o Senhor disse comigo, é legado, você está deixando um legado. Vai ter lutas que elas vão ter que lutar entre elas e com elas e o Senhor. Vai ter luta que é delas mesmas. E eu não vou poder tirar todas as lutas dela. O que eu puder fazer, eu vou tirar. O que eu puder lutar para que elas não precisem lutar, eu vou lutar. No posicionamento, entendeu, irmãos? No posicionamento. Doenças geracionais, doenças familiares. Um crente que crê na palavra tem que se posicionar. Porque se você recebeu uma herança nova do Senhor, se você nasceu de novo, recebeu uma herança, às vezes você só não está usufruindo da herança. É como se você e eu recebêssemos uma conta bancária muito cheia de uma herança em Cristo, entendam. Você recebeu um valor muito alto em Cristo. E aí, tá lá. Você tá vivendo aquela dureza financeira, mas você tem uma herança enorme, só que tá no banco. O que você tem que fazer? Você tem que entender como é que chega nesse banco, como é que saca esse valor. E aí você tem que seguir o passo a passo, para você alcançar esse banco e usufruir desse valor. Mas ele é seu, por direito. Ele é meu, ele é seu. É um descanso que eu tenho e você também tem. Que nós adquirimos em Cristo. Um descanso que vai fazer com que todas as áreas da gente fiquem bem. Nós temos isso em Cristo, não temos? Vida e vida em abundância? O Senhor nos prometeu, não foi? Se eu e você não estamos com alguma área que a gente não está tendo vida em abundância, é porque a gente não foi no banco sacar. Você tem que buscar do Senhor. Senhor, como é que eu faço para chegar nesse banco? Senhor, qual que é o passo a passo? Você está andando numa estrada. Às vezes você vai ter que virar para a direita e para a esquerda. E o Senhor vai te direcionando. Vira para a direita, sai dessa estrada aí. Aí você vira para a direita. Agora você segue, agora vira para a esquerda. E o Senhor vai direcionando na voz dele. Então tem caminhos que eu e você vamos ter que renunciar. Estradas que eu e você estamos seguindo há anos. Porque foi o caminho que nós aprendemos lá na nossa família. Nós aprendemos aquela caminhada. E aí o Senhor vai te falar, sai dessa caminhada. Não olha para trás, vira para a direita. Você tem que ir indo para você sacar o que você tem lá de herança. É sua por direito, já está no seu nome. Mas você tem que alcançar, renunciando locais, renunciando pessoas, renunciando pensamentos, renunciando para você alcançar esse caminho certo para obter essa herança. Vocês entenderam? É assim que eu vejo aquilo que a gente recebe de forma hereditária. E você tem que ser observador. Observador. Deus, minha família tem essa doença, eu também tô tendo. O que é de pensamento? O que é que eu tenho que fazer? Porque eu recebi uma nova herança no Senhor. Às vezes Deus vai te mandar renunciar a alguma coisa da sua família. Às vezes Deus vai mandar você renunciar pessoas, renunciar pensamentos. Para sair da estrada da idolatria tem que ter renúncia, viu, gente? Toda vez que eu e você vamos sair dos ídolos, sempre a lenha do altar é a renúncia. Vai ter que ter renúncia. Vai que ter que perder para ganhar. Mas vale a pena. Você tem que entender o que Deus vai requerer de você para você entregar. Pode ser que Deus te peça aquilo e Deus te devolva aquilo, como ele fez com Abraão. Pode ser que não. Deus vai te pedir algo. Olha, a Raabe, me lembro muito da Raabe. Ela renunciou pessoas, ela renunciou a casa, ela renunciou a cidade, ela renunciou amigos, ela renunciou muita coisa. A Ruth, a mesma coisa. Renúncia, renúncia, não olha para trás. Renúncia, não olha para trás. Então o Senhor vai pedir renúncia para mim e para você, para a gente sair
das idolatrias para conhecer esse Deus verdadeiramente, para usufruir do que Deus tem para mim e para você. O Senhor vai pedir isso para mim e para você. Amém, irmãos? Eu vou fechar agora com uma oração. Eu vou ministrar cura, libertação, porque se vocês estão aqui e o Senhor manda a gente abençoar, profetizar, vamos aproveitar para fazer isso aqui agora. Se você tiver algum pedido aí, pode colocar. Eu vou pedir pelas famílias, eu vou pedir pelos nossos filhos, nossa geração. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E eu vou pedir para o Senhor dar olhos e ouvidos. Olha, Mateus 13:15 é o passo a passo para você e eu recebermos cura na nossa geração, na sua vida. Fala assim, ó, que Deus nos daria olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entendê-lo. E então nós seríamos curados. Ok, Vitor e Daniel, vou colocar diante do Senhor a vida dessas duas crianças aí. Amém. Quero dizer para você duas coisas. A gente tem uma lista de mães e pais que oram por crianças autistas. Se vocês quiserem entrar, me chamem aí no privado, tá bom? Que eu posso pedir para incluir vocês. São homens e mulheres de Deus que oram e intercedem por uma lista de crianças que estão com esse diagnóstico. Pessoas crentes. Samuel, vou colocar o Samuel também em oração. Pessoas crentes, creem no Senhor Jesus. E que estão buscando. Depois me manda uma mensagem, tá bom, Thaís? Manda uma mensagem que eu vou pedir para te colocar lá. Essa lista quem criou foi a irmã lá de Goiânia, Catriele. Catriele é uma irmã abençoada, ela vai atrás de todo mundo, no Brasil inteiro. As pessoas têm uma testemunho de cura, ela vai atrás. E ela une os irmãos em oração. E às vezes ela chama pra gente orar de madrugada. Então, é uma lista abençoada. E quero também dizer para vocês que eu estou lançando um curso. Não sei se vocês viram aí no meu Instagram. É um curso sobre comunicação com Deus e com o próximo. Eu ministrava esse curso aqui na Lagoinha. E agora eu estou indo para as plataformas aí para ministrá-lo, viu? Se vocês quiserem melhorar a forma de comunicar com Deus, de compreender Deus, eu quero passar isso para vocês, quero ensinar isso para vocês. Tá aí no meu Instagram. Eu coloquei como Semana CRE, Comunicação Relacional em Excelência. Amém? Vamos orar. Estejam em oração aí também, vocês, tá? O que eu vou orar aqui é pelas famílias e para que o Senhor nos desperte, para a gente ouvir qual é a direção. Que lenha que Ele quer que eu e você a gente queime. O que Ele quer que a gente renuncie. Vai ter renúncia para sair do quadro que você e eu estamos. Toda vez que tem uma mudança, tem um tempo de renúncia. Que o Senhor te leve, às vezes, por um tempo de consagração para você ouvi-lo melhor. A consagração é para isso, viu, irmãos? Os discípulos não expulsaram aquele demônio porque não conseguiram, porque por causa da incredulidade. Os discípulos que estavam com Jesus. E o Senhor disse que é só pela oração e jejum. Por quê? Na oração e no jejum a gente se torna mais sensível à direção de Deus. Deus nos dá mais ousadia e coragem para a gente fazer aquilo que Ele está pedindo que eu e você a gente faça. Que muitas vezes é loucura. Não é loucura uma mulher exonerar um carro que fica desempregado com 2 crianças dentro de casa? Mas Deus que te chamou, que me chamou, Deus que está nos despertando, Ele se garante, Ele nos garante, Ele se garante, Ele garante de nos sustentar se a gente der um passo em direção a Ele. Ele nos sustenta em tudo. Ele vai nos dando estratégia, Ele vai nos dando livramento. Ele, se você se abrigar à sombra do Altíssimo, você vai descansar. Nós temos que nos abrigar à sombra do Altíssimo. Escolher a sombra dele, sair da sombra, às vezes, de coisas que a gente tem garantia de segurança que não é segurança nenhuma. Segurança só com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, quero orar agora pela vida dos meus irmãos. Eu quero orar pelas crianças que foram mencionadas aqui nessa live, Senhor, pelas famílias que estão aqui representadas, por aquelas que vão ouvir essa mensagem. Deus, em nome de Jesus, que o discernimento da Tua palavra alcance o coração dos meus irmãos. Que não tenha, Senhor, nenhuma distorção, nenhum engano a respeito daquilo que foi ministrado aqui hoje. Mas que eles possam, meu Pai, se levantar, se posicionar na casa deles.
serem despertos. Desperta os meus irmãos. Desperta eles a algo que o Senhor quer que eles façam. Que eles possam ouvir com os olhos, ver com os ouvidos, entender com o coração para receber a cura que o Senhor tem para a casa deles. A cura para as crianças está na geração anterior. É a geração dos pais. Alguém por essa criança que não pode entender ainda. Alguém se levante. Pode ser até um familiar, uma tia, um tio, um avô, uma avó. Alguém se levantando e lançando sementes de libertação. Não aceitando, Senhor, o decreto do inferno. Não aceitando os decretos de Satanás. E se posicionando, Pai, concordando com o Senhor naquilo que o Senhor direcionar. Que os meus irmãos tenham coragem e ousadia de fazer. Tenham coragem e ousadia, Pai, de cumprir, de endossar, de concordar com o Senhor, de andar com o Senhor. Andarão dois. Se não houver entre eles acordo, que nós possamos entrar em acordo com o Senhor, com tudo que Ele está nos falando. Sem medo, sem medo. Em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito do medo. Nós repreendemos a fúria de Satanás, toda a tentativa dele de nos intimidar, para não fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo, porque ele sabe que quando nós estamos virando um com o Senhor, o céu se abre para a nossa casa, os milagres acontecem, os prodígios e as maravilhas acontecem, porque não tem como uma casa receber Deus e não usufruir da presença de Deus, que cura, que liberta, que restaura, que transforma, porque é como lá naquela casa de Obed-edom, 3 meses com a presença do Senhor e tudo prosperou. Senhor, eu peço ao Senhor que, como naquela época, a presença do Senhor alcance os lares que estão aqui, que vão me ouvir, das pessoas que vão me ouvir, dos representantes das famílias. Deus, em nome de Deus, visita as famílias com a tua presença. Onde houver caos, onde houver bagunça, onde houver confusão, onde houver a presença das trevas, que a luz expulse. Exponha as trevas, porque a luz prevalece sobre as trevas. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, espírito de ousadia, de coragem, para que eles ouçam e concordem e ajam do jeito que o Senhor está pedindo para eles agirem, para eles fazerem. Senhor, em nome de Jesus, a direção que o Senhor der, que os meus irmãos façam. O que o Senhor pedir como lenha e renúncia, que haja lenha e renúncia da parte dos meus irmãos. As direções que o Senhor der, abra os ouvidos e os olhos. Nos dá um coração, Pai, disponível a fazer o teu querer. Um coração que não duvida. Um coração que confia de todo o coração. Confiança no Senhor. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, porque eles não serão frustrados, não serão decepcionados. É o Senhor dos exércitos quem fala. Quem confia em ti não é decepcionado, não é frustrado. E vai receber os frutos daquilo que plantar. Senhor, que as crianças recebam hoje libertação. Por meio do entendimento da libertação da geração anterior, Pai. Que nós possamos nos posicionar em casa e não aceitar. Não aceitar. Não aceitar todo o decreto de Satanás contra a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus, Seu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua palavra está acima, Senhor. Ela está acima de todo e qualquer laudo e diagnóstico. A tua palavra está acima. E que nós possamos, Senhor, andar conforme a tua palavra. O inferno treme ao ouvir a tua voz. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, ó Pai, entra nessas casas e faça o mover do Senhor para a glória do seu nome. Marca o teu povo com a tua presença e com as vitórias do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro. Entrego-os diante de ti, Senhor, em nome de Jesus. O Vitor, o Daniel, o Samuel, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entrego essas crianças. Entrego o Gabriel também diante do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma cada família. Toma cada família. Em nome de Jesus. Obrigada pela presença de vocês. Que vocês possam compartilhar essa live com quem tem alguma criança autista com TDAH, com os T's aí, com os diagnósticos. Para que o entendimento da palavra do Senhor traga luz e libertação. Em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Deus abençoe.